E se o corpo da gente não fosse visto como uma máquina cheia de peças, mas, sei lá, como uma rede complexa de rios e canais, um lugar onde o fluxo constante é o verdadeiro segredo para a vida? Bom, hoje a gente vai mergulhar num conceito fascinante da medicina Ayurveda que enxerga o corpo exatamente assim: os srotas. Essa citação, por mais simples que pareça, tem a essência de tudo o que a gente vai conversar. Se um Srotas existe, é porque alguma coisa precisa fluir. Isso já estabelece a ideia central, sabe? A de que o corpo é um sistema que está sempre em movimento e que esse fluxo é a própria definição de saúde. Vamos levar essa ideia um pouquinho mais longe. E se, em vez de olhar só para órgãos isolados, a gente imaginasse nosso corpo como um ecossistema? Uma rede cheia de rios e riachos, tudo conectado. É exatamente essa metáfora que o conceito de Srotas convida a gente a explorar. Isso muda completamente o jeito de enxergar a nossa própria biologia. Então, vamos lá. Para começar, vamos entender direitinho o que são esses tais canais. De um jeito bem simples, os rotas são os sistemas de canais do nosso corpo. Eles são responsáveis por levar tudo o que é necessário para a vida e, claro, remover o que não é. E o que é realmente incrível é que eles não são só físicos, como, por exemplo, o sistema digestivo. Podem ser microscópicos, que nem os capilares, ou até mesmo sutis, transportando impulsos, pensamentos e emoções. É a conexão mente-corpo na prática. A própria origem da palavra, lá do sânscrito, sru-gatal, já entrega a pista mais importante. Significa escorrer, filtrar, fluir. Isso resume a essência dos Srotas. Um movimento contínuo que mantém a gente saudável. Sabe quando a gente se sente com energia, com tudo fluindo? É porque os canais estão funcionando bem. E para deixar esse conceito mais pautável, os antigos sábios do Ayurveda usaram uma analogia genial. Eles compararam os Srotas com a estrutura interna de um caule de lótus. Tenta imaginar essa rede super complexa de pequenos canais, todos trabalhando juntos para nutrir a planta. E essa citação aqui dos mestres antigos, Sushruta e Vagbata, mostra o quanto essa imagem era fundamental. Ela ilustra com perfeição um sistema que está em todo lugar, interconectado e que é vital, filtrando e transportando a essência da vida por todo o organismo. Certo. Vamos ver na prática como isso funciona. O Pranavahasrotas, por exemplo, é o que transporta a nossa energia vital, a respiração mesmo, e tem suas raízes no coração. O Anavaha, como o nome sugere, é o canal do alimento que começa lá no estômago. Aí tem o Raktavaha, que movimenta o sangue e está ligado ao fígado e ao baço. Cada sistema tem seu propósito, seu conteúdo, seu centro de controle, todos trabalhando em harmonia. Ok, já entendemos o que são, mas por que esse conceito é tão importante quando o assunto é saúde e doença? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta transforma os Srotas de uma teoria meio filosófica em uma ferramenta de diagnóstico super prática e poderosa. E aqui está o pulo do gato. Na medicina Ayurveda, entender os Srotas é quase como ser um detetive da saúde. Em vez de só olhar para os sintomas, o profissional se pergunta: qual canal está bloqueado? Onde é que o fluxo está exagerado ou indo para a direção errada? A resposta para essa pergunta é o que vai guiar todo o tratamento, indo direto na causa do problema. Esse mapa anatômico antigo aqui ilustra essa visão de um jeito brilhante. O corpo não é visto como um amontoado de peças separadas, mas como uma teia complexa, integrada, onde tudo se conecta através desses canais de vida. Agora vamos dar um zoom, vamos analisar a estrutura de um único Srotas para entender como ele funciona, da raiz até a abertura. Todo Srotas tem 3 partes essenciais: a mula, que é a raiz, a origem de tudo; a marga, que é o caminho, a passagem em si; e a muca, que seria a boca, a abertura por onde as coisas entram ou saem. E apesar de todas serem importantes, o foco principal para a saúde está na raiz, na mula. Pensa na mula como se fosse a sede de uma empresa. É ali que as decisões são tomadas, onde o metabolismo principal acontece e, o mais importante, é de onde os problemas geralmente começam. Se alguma coisa vai dar errado no canal, é bem provável que a origem esteja na sua raiz. Essa imagem e essa frase capturam a importância da mula de um jeito muito forte. Cuidar da raiz é cuidar do sistema inteiro. Tratar a raiz é a forma mais eficaz de restaurar o fluxo em todo o canal. É simples assim. Certo. E o que acontece quando as coisas dão errado? Vamos analisar os 4 tipos de distúrbio que podem afetar esse Rotas. A patologia dos Srotas é dividida em 4 categorias principais. Imagina os problemas que podem acontecer num rio.
Primeiro, tem o sanga, que é basicamente uma obstrução, tipo uma represa bloqueando o fluxo. Depois, Siranam Granthi, que são crescimentos anormais, como se uma ilha se formasse no meio do rio. Em seguida, Vimargamanana, que é quando o rio desvia para o lugar errado. E por último, Atipravruti, que é um fluxo exagerado, como uma enchente. E esses 4 tipos de problemas se traduzem em doenças que a gente conhece muito bem. Diabetes, por exemplo, com aquela micção excessiva, é um exemplo clássico de atipravriti, o fluxo em excesso. A constipação, por outro lado, é um sanga, uma obstrução no canal de eliminação. A asma pode ser vista como um fluxo exagerado de muco. Isso conecta a teoria direto com a prática, dando uma nova forma de entender essas condições. Chegando na reta final da nossa análise, vamos só reforçar por que esse conceito todo é considerado uma estrutura tão lógica e robusta. Essa afirmação resume bem a força dos rotas. A linguagem pode ser antiga, mas a estrutura por trás é muito lógica. É uma forma sistemática de mapear as funções do corpo, oferecendo uma base para entender como as disfunções aparecem e como elas se relacionam. Então, a grande lição aqui é uma mudança de perspectiva. É parar de ver o corpo como uma máquina estática e passar a enxergá-lo como um ecossistema, vivo, pulsante, definido pelo fluxo, pelo movimento e pela interconexão de todas as partes. E para fechar, fica uma pergunta para a gente refletir. Se a gente adotar essa visão do corpo como uma rede de rios, o que isso mudaria na forma como cuidamos da nossa saúde, hein? Talvez, em vez de só tratar sintomas, o foco passasse a ser remover obstruções e garantir que tudo continue fluindo, livremente.